A aula de hoje nós vamos falar sobre curas e milagres. E tem tudo a ver com o que a Cida está falando de aliança, de viver em aliança, de trabalhar em aliança, porque para conseguirmos as curas e que nós precisamos estar em aliança com o Pai, com o Divino. E tem a ver com o tema também, né? Que vocês trabalharam aí, né? Tema é um estado de espírito, porque ter saúde estar em equilíbrio, estar em paz de espírito. Então, espero que com a aula de hoje a gente realmente consiga, né, ter uma consciência melhor e entender, né, que todos nós podemos ser super saudáveis, né, trabalhando de maneira consciente nas coisas que precisamos trabalhar, cada um de nós. Eu fiz aqui uma apresentação com alguns slides que eu vou colocar aqui para facilitar vocês acompanharem a aula. Então, a aula de hoje é a aula 80, né? Curas e milagres. Eu vou começar a trazer aqui as informações, fazer algumas reflexões. E se alguém quiser em algum momento comentar alguma coisa ou perguntar, fiquem à vontade. É só abrir o microfone e se colocar. Mas eu começo então falando do conceito de saúde e doença. Né? A aula sobre curas e milagres. Vamos entender primeiro a diferença entre saúde e doença. Saúde, na verdade, é um equilíbrio. Quando nós estamos em equilíbrio, nós temos saúde. Doença, ao contrário, é um desequilíbrio. Então, quando eu preciso de uma cura, é porque eu estou em desequilíbrio. Então, eu preciso da cura para entrar em equilíbrio e, com isso, ter saúde. A OMS, né, já conceitualmente já nos traz isso, né? Ela coloca de uma forma bem clara que saúde é um estado de bem-estar e que não necessariamente significa não estar doente ou não ter algum tipo de doença. Emmanuel também nos coloca que saúde é a harmonia da alma, ou seja, a nossa alma, que é o espírito encarnado, em equilíbrio. Então, é isso, né? Então, o primeiro conceito que nós precisamos entender é que saúde é estar em equilíbrio, não necessariamente sem doença. Complementando, né, o que Emmanuel nos trouxe, através de Chico, harmonia, né, tem a ver com um estágio de amadurecimento, o nível de amadurecimento que nós temos em nossa evolução. Ou seja, essa harmonia ela não surge sem esforço, sem um trabalho pessoal, sem vontade, sem determinação. Até por causa da física, de uma das leis universal, que vocês vão, nas aulas futuras, vocês vão ter acesso a essas leis universais, vão ter aulas específicas sobre isso. Se não houver esforço, né, a entropia aumenta. Ou seja, a desorganização aumenta. Se nós não arrumarmos a nossa casa, o nosso apartamento, a bagunça vai se instalar. Da mesma forma, se nós queremos entrar em equilíbrio e depois permanecer em equilíbrio, nós temos que nos esforçar. Nós temos que procurar esse equilíbrio. Né? Não adianta só querer estar em equilíbrio. Tem que procurar trabalhar para estar em equilíbrio. Exige um esforço, exige um trabalho. Então, se nós ficarmos simplesmente procurando ter saúde, né, buscando essa saúde fora de nós, buscando na ciência, na psicologia, na religião, nós não vamos encontrar, ou vamos, mas parcial, esse equilíbrio espírito, físico, mental. Ou seja, para nós estarmos em paz de espírito, para nós estarmos em equilíbrio, nós precisamos agir, né, de dentro para fora.
É igual a iluminação, tem a ver inclusive com iluminação, né? Ou seja, não é alguém externo que vai nos iluminar. Ele pode até nos ajudar mostrando, né, aonde, como se faz para se iluminar, como eu começo o trabalho de crescimento, de evolução. Mas quem evolui, quem cresce, quem se ilumina, quem se santifica, somos nós, com o nosso esforço. Tem a ver com saúde porque é o equilíbrio que eu tenho que buscar. Na verdade, o ser humano ele é trino. Nós temos o nosso corpo físico, o nosso soma. Então nós somos físicos, porque nós temos um corpo físico para se manifestarmos aqui. Então nós temos que ter essa consciência que nós temos um corpo físico, nós não somos o corpo físico. Nós temos uma mente, que é o nosso espírito, né, encarnado nesse corpo. E nós temos o espírito, a pneuma, que é imortal. Ou seja, é uma manifestação do divino, ele teve um início, mas não tem fim, é um processo evolutivo constante. Então, nessa trindade, nós temos que entender que nós somos corpo, mas também somos alma e também somos espírito. Nós temos que entender que quem tem fome é o nosso corpo, quem tem sono é o nosso corpo, nós não somos o corpo. O nosso corpo físico é simplesmente um meio, um instrumento de manifestação, é uma ferramenta de aprendizado. Nós somos muito mais que isso, né? Nós somos alma? Somos, né? Porque o nosso espírito, para poder controlar essa máquina biológica de manifestação, né? Ele precisa se conectar. E quando o espírito está conectado, ou seja, nesse corpo físico, está vestido nesse corpo físico, na nossa doutrina nós chamamos isso de alma. O espírito, o tempo todo, né, está no controle, existindo, que como eu coloquei, ele é imortal. Ou seja, o espírito não é o corpo, o espírito não é a alma, o espírito independe, né? O espírito, na verdade, ele cria corpos para se manifestar nos diferentes planos existenciais. Mas o espírito é muito mais que isso. Então, para que nós tenhamos, né, saúde, o equilíbrio, né, como a gente já conceituou, eu preciso procurar o equilíbrio do meu corpo físico, da minha mente e do meu espírito. É um conjunto. Eu não consigo ter saúde pensando só no meu bem-estar físico, procurando só um médico, por exemplo, porque muitas vezes o meu problema, o meu desequilíbrio, a minha doença nasce no meu psique, na minha mente. Mas não adianta eu ficar só preocupado com o meu equilíbrio mental, emocional, porque tem muitos problemas que eu trago no meu espírito, até de outras existências. Lembrando que o espírito também pode afetar o nosso, né, em último instante, pode afetar o nosso corpo também. Ou seja, eu tenho que me preocupar com o todo. Eu não posso me preocupar só com uma dos meus tipos de manifestação. Eu como espírito, tenho que sim me preocupar com a minha saúde espiritual, com a minha saúde mental e com a minha saúde física. E aí, nesse conceito, quando a gente vai buscar algum tipo de cura, algum tipo de equilíbrio, né, que a gente vai na nossa casa espírita, no nosso centro espírita, a gente vai lá atrás, né? A gente até costuma dizer que a maioria de nós vai pela dor, porque vai procurar uma cura, né? Vai procurar algum remédio para essa dor. Só que nós temos dificuldade, porque o remédio que realmente é eficaz para nós alcançarmos o equilíbrio e mantermos o equilíbrio requer estudo, dedicação. E eu me atrevo a dizer que está tudo no Evangelho, está tudo nos ensinamentos de Jesus. Mas quantos de nós só frequenta a casa, né, e quer encontrar o equilíbrio através de um passe, através de um trabalho assistencial,
ou imagina que só procurando se informar, fazer cursos, vai conseguir esse equilíbrio. Ajuda, mas a gente precisa mais. Nós precisamos nos esforçar mais para conseguirmos o nosso equilíbrio, né, nas nossas três fases de manifestação: no físico, mental, emocional e no nosso soma, no nosso espírito. Jesus é a nossa principal referência. Mas Jesus foi um homem como nós. Ele foi um espírito encarnado na matéria. É o nosso Jesus histórico. É o Jesus que os historiadores, que os arqueólogos tentam entender. Ou seja, Jesus sentia fome. Jesus precisava dormir. Jesus tinha desejos, sentimentos. Nós temos que tomar cuidado para não idolatrar, não endeusar, né? Confundir ele com o divino. Ele era um homem como nós, com qualidades, mas com defeitos, com coisas que precisava trabalhar. Ele não nasceu pronto. Ele teve que estudar, teve que se esforçar para ter esse equilíbrio. Isso não é um demérito, na verdade é um valorar ainda mais o que Jesus fez quando aqui encarnou. Porque se ele era um homem, um espírito encarnado como nós, um homem de carne e osso, que sangrava, que tinha fome, que tinha vontades, desejos, anseios, dúvidas, e fez o que fez, mais valor ele tem ainda. Né? Então Jesus tinha essa faceta física. Mas Jesus também é mítico, que é o que cada um de nós, de acordo com a nossa concepção, com a nossa consciência de mundo, nós vislumbramos. Alguns até idolatrando, confundindo ele com o divino, até colocando ele como algo perfeito, um homem que nasceu perfeito, quer dizer, o divino encarnado num corpo físico, um avatar do divino em carne e osso. Esse é o Jesus mítico, que é colocado, e a gente tem que ter esse filtro, no Evangelho pelos os discípulos, apóstolos que confeccionaram os Evangelhos. E tem o Jesus real, o Jesus em espírito, que encarnou com uma missão de nos ajudar a mais ser. E nós precisamos, então, ter essa consciência, e eu acho que acredito que a maioria de nós temos essa consciência, que o modelo que nós devemos procurar seguir é Jesus. Porque, pelo menos no Ocidente, é o que nós mais temos, né? Kardec coloca isso também. É o que nós mais temos de proximidade da perfeição. Não que ele fosse perfeito. Não que ele não tivesse defeitos que provavelmente tinha, mas que a gente, né, as suas qualidades, o seu valor, o seu poder pessoal era tão grande que o que passou para a gente é só as maravilhas. Porque o resto acaba diluindo. Eu estou colocando isso para valorizar Jesus, não para desmerecer Jesus. Que se o divino está manifesto em tudo, mais manifesto ele está naquele que tem preparo para manifestar o divino. E nós, cada um de nós, temos a centelha divina em nós. Mas essa centelha divina só se manifesta, né, de vez em quando damos um sorriso, quando doamos o nosso tempo, quando fazemos algo de maneira gratuita, sem nenhum tipo de pensamento oculto. Mas o divino não consegue se manifestar, brilhar em nós o tempo todo, justamente por causa de nossas manifestações egóicas, por nossa falta de consciência de procurar a saúde, de procurar o equilíbrio. E como eu posso procurar essa cura, né,
para conseguir o equilíbrio? E se Jesus era um Luiz, a homem... Andréa levantou a mão. É que você não está vendo, Lu. Não consigo ver. Pode falar, André. Eu tenho. Eu estou entendendo o que você está querendo passar, mas eu tenho muita dificuldade em achar que ele não era. Ele era um espírito muito iluminado. Eu não consigo entender que ele tenha esses defeitos humanos, entendeu? Para mim, ele veio com o corpo, com essa carne, como todo mundo, mas ele era muito mais, né? Tanto Não, é mas é que muito mais que nós, com certeza. Mas ele não era que nós, ele até não por era nossa Deus. educação, ele não era Deus. Não, Deus Né? Ele era um não. Ele espírito era só muito filho mais de Deus. evoluído. Tudo bem. É, Como todos nós, eu sei, todos nós a gente consegue. Eu entendo que você está falando isso, mas eu é acho difícil, eu concordo com que você é que é difícil. Eu também tenho essa dificuldade, até por nossa educação cristã, pelo o que a gente entende, mas se a gente parar um pouquinho e pensar, na verdade, isso, como eu já coloquei, não é um demérito. Né? Na verdade, é um mérito, porque apesar de ser um homem que se tinha dor, tinha fome, tinha sono, tinha seus desejos, né? Ele fez o que fez, né? Mudou, né? O nível de consciência da humanidade, porque sim, mesmo no Oriente, né? Apesar de não ser igual ao Ocidente, ele tem, né? Seguidores, tem pessoas que seguem Jesus, ou seja, ele influenciou, né, só as principais religiões, tirando aí o hinduísmo e o budismo, ele influenciou as outras religiões, né, judaicas, o Islã, com os seus ensinamentos. Então, sim, né, ele, apesar de ser um homem de carne e osso como nós, que provavelmente também tinha os seus defeitos, ele teve que se esforçar para encontrar as curas, né, as suas doenças, e quando eu falo curas de doenças, eu não estou falando só curas físicas, mas curas também, né, mentais, emocionais e espirituais. E a gente tem que entender que Jesus foi um espírito em evolução. Eu não sei se ele ainda evolui, eu acredito que ele ainda está em evolução, né? Não sei, né? Eu imagino que ele está em evolução, só que ele tem um nível tão mais alto que nós que parece que a gente tende a confundir ele com o divino. E aí vem a história, né? Se ele era um homem como nós, né? Então por que ele fazia milagres? E ele fez milagres, né? Então a gente precisa entender, da mesma forma que eu coloquei no início o conceito de saúde, o conceito de doença, a gente precisa entender o conceito de milagre. Então, coloquei aí, né, um conceito mais simplesão que eu achei, né, é um fato extraordinário, um inexplicável pelas leis da natureza, que é atribuído à causa divina ou sobrenatural. É uma intervenção sobrenatural. Então, Jesus fez milagres de acordo com os evangelhos, né, a gente tem que ver aí, lembrando que é a visão mítica, ele fez. Mas e de acordo com a concepção da nossa doutrina, de acordo com Kardec? Não, ele não fez milagres. Né? Então Kardec coloca, por exemplo, na Gênese, né, capítulo 13, né, verso 15, aí, ó, os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de as derrogar, de as romper, de as corromper, de as modificar. Ou seja, se o divino não faz milagre, Jesus também não fez milagre. Né? Não existem milagres, isso que Kardec quis colocar, apenas segredos ainda não revelados, não conhecidos, não dominados. A nossa doutrina, a ideia é justamente essa, né? Provar que o extraordinário, o inexplicável, o sobrenatural, na verdade, é falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento sobre algo, e esse algo, esse fato, esse acontecimento nos parece uma coisa extraordinária, fora do normal,
né? Nós colocamos normalmente culpa, falamos que a culpa é provavelmente um espírito, um divino, né? Deus, o diabo, o demônio, porque a gente não sabe explicar, mas na verdade é falta de conhecimento. Então Jesus fazia milagres e por quê? Né? Na verdade, ele não fazia milagres, né? Ele produzia sim efeitos, curas que tinham explicação, mas que para aqueles que não conhecem, né, os porquês, acaba aparecendo como algo extraordinário, algo fora do comum. Tá, mas então os milagres, né, as curas que foram colocadas no Evangelho, e são várias, né, é tudo mítica, é tudo algo que não aconteceu de fato, não disse isso. Né? Então eu até listo aqui a vários, né, na contagem, alguns contam, né, 31 milagres, em outras contas 33, em outras 35. Eu até pessoalmente contei, né? Eu achei 33, mas eu já pesquisei na internet 31, em outros locais 35 milagres. Eu preciso refazer a contagem porque ainda não tenho o número certo. Mas está aí, entre 31 e 35 milagres contados nos 4 evangelhos, né? Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Isso sem contar os milagres que estão nos apócrifos, né? Contando só os que estão na Bíblia canônica. Mas enfim, então tem lá eu listei aqui os mais conhecidos, né? A hemorroida, que é a mulher que tinha sangramento, que é curada quando toca em Jesus. Ele livrou, né, em diversos momentos dos evangelhos, espíritos encarnados que estavam sob possessão, que estavam sob influência de espíritos desencarnados. Ele curou cegos, paralíticos, isso em também mais de uma oportunidade. Transfiguração, né? Vocês tiveram a aula da transfiguração do monte, onde ele aparece de maneira transfigurada, né, para Pedro, para João e para Tiago Maior. Ele caminhou ou levitou sobre as águas, acalmou tempestades, né? Isso quando estava lá com Pedro e o Pedro, André, João pescando. Transformou água em vinho lá nas bodas de Canaã. Multiplicação dos pães lá no Sermão do Monte. E a ressurreição. Seriam aí os milagres mais importantes. Mas como explicar isso, né? Se Kardec coloca que milagres não são necessários para o divino, que não existem milagres, né? Na verdade é falta de conhecimento. Então, como explicar, né, essas coisas todas? Bem, uma das explicações, boa parte dos milagres de Jesus e outras coisas que nós, a princípio, não sabemos explicar, tem a ver com a manipulação de fluidos. Né? Todos nós, né, somos espíritos que estamos encarnados, né? Ou seja, nós condensamos matérias e formamos um corpo de manifestação e produzimos fluidos. Existem muitos de nós que conseguem manipular os espíritos, os fluidos presentes e materializar objetos, modificar a posição de objetos com o uso, né, desses fluidos. Esses fluidos não são fluidos visíveis necessariamente. Né? Então, os fluidos podem fazer com que, usando ondas eletromagnéticas, usando ondas mecânicas, deslocar um objeto movido pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo nosso pensamento. A gente pode materializar também usando
líquidos, né, contidos nas nossas secreções. Então tem lá no núcleo das nossas células, tem lá o plasma, que pode ser manipulado para fazer algum tipo de materialização. No futuro vocês vão ter mais aula específica sobre isso. Então, uma primeira explicação, né, para vários, né, dos milagres que Jesus fez é, por exemplo, o uso de fluidos. Não só fluidos seus, né, dele próprio, mas de fluidos das pessoas que estavam à sua volta, do ambiente. Então, por exemplo, a gente poderia explicar, não que necessariamente foi isso. Então, se a gente descontar aqui a transcrição mítica do evento, a gente pode colocar, por exemplo, que a transformação da água em vinho, né, tenha acontecido por manipulação de fluidos. A multiplicação dos pães também, materialização de matéria por fluidos. Existem outras explicações, né? Por exemplo, a transformação da água em vinho, existe uma explicação até feita por teólogos, exegetas, estudiosos disso, que é uma possibilidade, é que os vinhos eles eram armazenados em tonéis e que, dependendo do vinho, ele deixa um resto, uma crosta no fundo, e quando Jesus pediu para colocar água, né, e manipulou esse tonel, né, ele produziu um vinho mais leve e com sabor melhor do que o que foi servido primeiramente. Porque nas festas, a tradição era servir um vinho de uma qualidade menor no início, né? E depois servir o vinho de qualidade maior ao final. Só que aí, o que aconteceu nessa festa de casamento, nessas bodas, foi que o vinho, acabou o vinho, né? Foi servido o vinho ruim, foi servido o vinho bom e acabou o vinho. E aí Jesus, né, manda pegar lá os tonéis, colocar água, né, e esperar um pouquinho e servir para os convidados, e aí vem a surpresa que a bebida oferecida era vinho com uma qualidade, né, superior ao que tinham sido servidos antes. E quando, na verdade, o estranharam porque o normal era eles serviam o bom vinho no início da festa e deixavam o vinho ruim para servir ao final da festa, quando estava todo mundo embriagado. E o vinho, né, que Jesus pediu para servir tinha, teoricamente, uma qualidade melhor que os anteriores. Então, uma das explicações possíveis, né, foi que Jesus, na verdade, sabia, né, porque Jesus foi um homem muito estudado, né, ele deixa transparecer isso, né, nas suas viagens, nas suas colocações. Então, de repente, ele tinha conhecimento que de repente não, ele tinha conhecimentos, né, que a maioria das pessoas comuns não tinha, e ele, né, transpareceu como um milagre a transformação da água em vinho, mas pode ter sido uma manipulação de fluidos, né, ou um conhecimento, vamos colocar assim, científico dele, né, de poder usar o que sobrou do vinho. A multiplicação dos pães, a explicação que alguns teólogos dão é que a multidão que acompanhava ele já estava com pães, porque como eles andaram bastante, não é factível que as pessoas se deslocassem de um lugar para outro sem levar água e sem levar algo para comer, se estava seguindo Jesus. Então, durante o sermão, as pessoas alimentadas pelas palavras de Jesus por tudo que ele colocava, né, elas partilharam. Então, na verdade, a multiplicação de pães foi uma partilha de pães. Aqueles que tinham mais deram para os que tinham menos.
e de tal forma que todos se sentiram saciados, né? Inclusive pelo poder pessoal de Jesus. Enfim, a ressurreição também, existe a questão do... porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Jesus ressuscitou a Lázaro, por exemplo. Ele também, de acordo com os evangelhos, ressuscitou. Mas se a gente procurar no Antigo Testamento, existem uns 3 relatos de profetas que ressuscitaram outras pessoas. E no Novo Testamento, tanto Pedro como Paulo também ressuscitam pessoas que tinham falecido. Então acredita-se que na verdade era um estado catatônico, que as pessoas ficavam e que Jesus, né, com os conhecimentos dele, fazia com que as pessoas saíssem desse estado de letargia. Enfim, caminhou sobre as águas, levitação. Eu confesso que já vi numa cerimônia. Eu era bem mais jovem, isso foi há uns 30 anos atrás, mas numa cerimônia Rosa Cruz eu vi, meio que distante, uma pessoa levitar, uma coisa que eu não esqueço. Né? Tinha um mestre lá, Rosa Cruz, levitando. Como? Não sei explicar, é milagre? Não. Né? Com certeza ele era um médium, deve ter produzido fluidos que fizeram com que ele sustentasse ele, né, em cima do que parecesse para quem estava longe que ele estava simplesmente levitando e não apoiado, né, em algo sólido que ele mesmo materializou. Enfim, existem, né? Mas e como se cura um cego? Como cura um paralítico? Né? Não tem esses milagres? Tem. Pode ter acontecido? Pode. Mas existem outras explicações. Uma vez de curiosidade, estou dando depoimentos meus, que é a experiência que eu tenho, né? Eu fui para conhecer, eu fui uma vez num culto daquele pastor evangélico que se diz apóstolo, eu acho que é Valdomiro Santiago. Eu fui numa reunião domingo pela manhã e eu cheguei cedo, fui acompanhando a minha esposa na época, chegamos cedo, e eu fiquei lá, né, observando o que estava acontecendo. Eu vi uma senhora chegando em cadeira de rodas, saindo do carro, entrando em cadeira de rodas, acompanhada de 2 homens que acredito que serão filhos dela, não sei. Uma senhora já de uma certa idade, uma senhora já de uns 40, 50 anos. E na hora lá que o pastor faz milagres, ele sempre faz isso, a mulher levantou, né, da cadeira de rodas e começou a andar. Só que a mulher simples, né? Eu vi a emoção estampada tanto no olho dela, na aparência dela, como das pessoas que estavam com ela lá, dos 2 rapazes. Né? Tinha uma moça também chorando, né? Gritando, aleluia, Jesus, não sei o quê. Enfim, mas eu senti também, né, a energia do momento. Então, na verdade, o que o pastor fez lá com as músicas e com a sua retórica foi construir um ambiente, uma egrégora no ambiente de tanta energia, de tanta fé, que as coisas começaram a acontecer. Aí ele chama algumas pessoas lá na frente para dar seu testemunho, aquela coisa que eu acho que alguns já viram na TV ou até já presenciaram. A mulher foi curada? Pelo menos naquele instante foi. Né? Ela, lógico que não andou com desenvoltura, mas ela levantou da cadeira, deu alguns passos. Aí eu fiquei observando até o final, ela ficou em pé, chorando tal. E foi embora andando. Se no dia seguinte ela voltou a sentir dores e voltou para a cadeira de rodas, eu não sei. Pode ter acontecido isso também. Mas naquele dia, quem visse o que eu vi, ia colocar que foi um milagre.
né? E não foi. Eu senti que foi uma coisa, né, de momento ali, de fé, de energia. E não foi nada de montagem, porque ela nem foi lá na frente da testemunha, que estava muito cheio lá, a igreja, templo, não sei como que chama aquilo. Aí a gente estava no fundo, né? Ela nem foi lá na frente, né? Porque nem tinha como chegar, né? Até eu vi que se fizeram menção, mas não conseguiram chegar. Então, é possível que muitos dos eventos de Jesus curar cego tem uma outra explicação que, na verdade, o pessoal a higiene era muito ruim, né? Então, o pessoal com a cura de um cego, tem um teólogo que coloca que, na verdade, o que Jesus foi limpar os olhos de um homem que estava com remelas, né? Com pus nos olhos. Então, ele pegou a erva, limpou e a pessoa começou a ver, porque conseguiu abrir o olho, né? Livre da secreção endurecida que fechava o olho. Como ele não tinha coragem de lavar, ou não lavava por falta de higiene, as pessoas não tinham vontade de tocar, tinham medo de tocar aquilo, ele ficou, né, cego. E Jesus não, Jesus foi, limpou e lavou. Porque Jesus teve uma educação diferenciada, ele não nasceu sabendo tudo, né? Ele deve ter tido, além da educação com os essênios, deve ter tido uma educação rabínica também, deve ter porque os judeus tinham, desde os 5 anos, tinham uma educação. Tanto é que uma das coisas que hoje está bem certa é que todos os judeus, né, tanto da Galileia como da Judéia, sabiam ler, porque com 5, 6 anos eles aprendiam a ler por causa da Torá, para estudar o Antigo Testamento. E além disso, além de Jesus ter frequentado a sinagoga, provavelmente ele deve ter frequentado por um tempo escolas rabínicas, porque ele sabia, ele era chamado de rabi, sabia ler a Torá, sabia interpretar a Torá, e não é para você entrar numa sinagoga, ler a Torá, interpretar a Torá, não pode ser qualquer um, né? Tem que ser um rabi, tem que ser uma pessoa letrada, um estudioso. E em 2 passagens nos evangelhos diz que Jesus, né, leu a Torá no púlpito. E isso não é para qualquer judeu, até hoje é assim, né? Então Jesus, pelo menos por um tempo, estudou a escola rabínica, até para ser chamado de rabi, né? E provavelmente também ele viajou muito, porque ele leva seus discípulos, né, para conhecer a Fenícia, que era outro idioma, outra cultura, leva os seus discípulos para conhecer as decápolis gregas, que falavam grego, outra cultura, leva os seus discípulos para conhecer as cidades da Itureia, da Pérea, que eram cultura latina, falavam latim, que eram cidades feitas pelos romanos. Para Jesus levar seus discípulos para conhecer outras culturas, outros idiomas, outras formas de cultuar o divino, Jesus conhecia, ele não ia levar seus discípulos para um lugar que ele falava outra língua e que ele não conhecesse. Jesus, na verdade, estava preparando seus discípulos para a tarefa, né, do apostolado. Ou seja, Jesus era um homem muito culto, ele teve uma instrução esmerada, então ele tinha informação que os outros não tinham. Né? Então ele sabia, ele soube, porque ele procurou, porque ele se esforçou resolver suas mazelas espirituais, emocionais, mentais e físicas, e ele quis, né, com todo esse poder que ele tinha, ajudar outros que também fizessem isso, e aí espalhar a sua mensagem. Então, na verdade, se a gente for procurar explicação, a gente encontra, sem precisar ficar colocando como sobrenatural, como poderes mágicos, né, aquilo que Jesus fez. Então, no caso, uma primeira explicação para boa parte dos fenômenos que a ciência não sabe explicar e que normalmente a gente é colocado como milagre é por questão dos fluidos. Mas só isso resolve, né? Tudo se explica por uma questão de manipulação, né, de fluidos? Não. Então, o que nós devemos buscar, né, para conseguirmos nos aproximarmos da nossa referência, nos aproximarmos em termos de ser, né, como o nosso mestre? Porque se a gente quer ser um discípulo, o que é um discípulo? Discípulo é aquele que procura viver e seguir os ensinamentos do seu mestre. Então, o que eu preciso buscar, né,
para me aproximar das qualidades, da forma de vida, de pensar, de sentir do nosso mestre, que é Jesus. Poder pessoal. Aumentar o nosso poder de ser e não de ter. Porque o que eu tenho hoje eu posso não ter amanhã, mas o que eu sou nunca vou deixar de ser. Ou seja, podem roubar meu dinheiro, minha casa, meu carro, tudo que eu tenho fisicamente, mas nem me matando, né, as pessoas conseguem roubar o que eu conheço, o meu conhecimento, a minha sabedoria. E com o meu conhecimento, a minha sabedoria, eu consigo construir tudo de novo. Comprar o carro de novo, comprar a casa de novo, e ter dinheiro de novo. Então, poder pessoal é poder de ser, e não de ter. Não que eu não possa ter carro, não que eu não possa ter bens, mas eu tenho que procurar ter na medida que é necessário para eu evoluir. Sem luxo, sem ostentação. Então, eu posso ter um carro? Posso. Mas preciso ficar triste se eu não puder ter o carro do ano? Eu preciso ficar triste se eu não tenho o carro que eu gostaria de ter? Não. Eu preciso do carro porque facilita a minha locomoção. Ou seja, o poder pessoal, para eu ter esse poder pessoal, para poder fazer curas como Jesus fazia, para poder ajudar as pessoas como Jesus fazia, eu tenho que procurar ter esse poder pessoal. E como é que eu faço isso? Uma das coisas é ser o máximo que pudermos ser, porque Jesus o era. E com o seu exemplo, ele quer que Jesus quer que nós também sejamos o máximo que pudermos ser. Ou seja, o melhor que pudermos ser. Fazer tudo da melhor maneira possível. Não porque o chefe está olhando, não porque eu quero um aumento, não porque vou ser castigado se não fizer, vou ser repreendido se não fizer. Não, porque eu faço o máximo que posso, porque eu quero ser o melhor possível. Né? Hoje eu quero ser melhor que ontem, mas eu quero fazer isso de maneira consciente, então eu me esforço para ser o melhor que eu posso. Ser bom em tempo integral. E ser bom as pessoas confundem fazer o bem. Ser bom é fazer o bem em tempo integral, não é fazer só o bem. Eu posso fazer o bem e não ser bom. Eu posso fazer uma caridade, eu posso tanto uma caridade moral como uma caridade material e não ser bom. Fazer o bem não significa ser bom. Ser bom significa, sim, fazer o bem o tempo todo. Ser bom é ser bom mesmo quando está sozinho. Ser bom em pensamento, bom em sentimento. Ser bom, né, é ser benevolente e não só beneficente. É sermos impecáveis, fazer o melhor possível sempre, e implacáveis, fazer o que precisar fazer, com determinação, com disciplina. É fácil, né? Olha só o que eu tenho que fazer para ter poder pessoal. Né? Para ter o poder pessoal, todos nós temos, em menor ou maior grau. Implacáveis aí eu escrevi errado, saiu um N não era para sair um M. Todos nós temos poder pessoal. Alguns têm menos, outros têm mais. Esse poder pessoal se manifesta através do nosso verbo, do nosso falar, através dos nossos atos. Né? O poder pessoal também pode se fazer presente só na nossa presença. É a influência que eu causo no meio em que estou. Eu posso causar uma influência positiva ou negativa. Eu posso causar influência, né, só no fato de aparecer no ambiente. A minha presença causa um bem-estar para as pessoas que estão à minha volta. Porque eu vibro boas energias, eu vibro amor, né? Eu faço tudo sempre da melhor maneira que eu posso, sou bom o tempo todo, faço tudo da melhor maneira possível. Bem, mas só o poder pessoal resolve? Não, eu tenho que procurar mais coisas. Mas só para dizer que não fui eu que só eu estou colocando isso. Jesus, gente, colocou, ó, vós sois deuses. Cada um de nós somos manifestação do divino. Nós temos o divino em nós. Então Jesus coloca, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Poxa, então nós somos capazes
de curar um cego, um paralítico, de andar sobre as águas, de fazer milagres, como a Bíblia coloca? Sim, Jesus não disse isso. Né? Tá em João, ó, capítulo 10, verso 34. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Então, primeira coisa que eu devo buscar, poder pessoal. Mas o que mais eu preciso procurar? Tem mais coisas. Praticar o perdão. Praticar o perdão. Existe uma passagem que o pessoal acusa Jesus que por que Jesus estava perdoando os pecados? Quem era ele? Né? Blasfêmia, né? Os fariseus, os saduceus, né? Estavam acusando Jesus. Como que ele pode perdoar pecado? É só Deus. Mas o pecado que Jesus estava perdoando é um erro que todos nós temos. Nós devemos praticar o perdão de maneira incondicional. E o que é perdão? É a gente dissolver o sentimento que uma outra pessoa, conscientemente ou inconscientemente, nos causou. Uma das formas de nós praticarmos o perdão, conseguirmos praticar o perdão, é não levar nada para o pessoal, porque nada é pessoal. Na prática, nada é pessoal. É que nós encaramos como pessoal. Mesmo quando uma pessoa faz algo de mal pra gente, por atos ou por palavras, ela não fez isso porque ela, como espírito, conscientemente quis nos prejudicar. Ela errou. Ela cometeu um pecado no sentido de erro. Jesus coloca em seus olhos, devemos perdoar. E o perdoar, o pessoal confunde com desculpar. Desculpar é tirar a culpa do outro. Mas eu posso perdoar sem tirar a culpa do outro. Eu perdoo, mas não tiro a culpa. Você me roubou? Eu te perdoo pelo roubo que você fez. Eu não quero ficar com raiva, não quero ficar com mágoa, não quero ficar com maus sentimentos com relação a você. Mas eu não tiro sua culpa. Então, até para te proteger a sociedade, para seu bem, eu quero que você seja afastado da sociedade por um tempo, seja reeducado, né, para poder ser inserido de novo. Então, eu não vou tirar sua culpa, mas eu te perdoo. É a diferença entre gostar e amar. Jesus pediu para que nós amássemos ao próximo com toda a nossa força, da mesma forma que nós nos amamos. Jesus não pediu que nós gostássemos. Eu posso amar e não gostar. Eu amo porque ele tem o mesmo pai, ele teve a mesma origem, ele é um espírito em evolução como eu sou. E todos nós erramos. Pode ser que a pessoa que me causou algum prejuízo por atos ou palavras esteja numa má encarnação. Mas ela está trilhando a mesma estrada que eu estou em direção ao reino dos céus. Então ela erra, como eu erro. Ou seja, sermos inabaláveis. Porque, né, nada que acontece à minha volta consegue me tirar a paz de espírito. Consegue me tirar do desequilíbrio. Então, se eu tiver poder pessoal e conseguir praticar o perdão, mais preparado eu estou para curar e me curar. Praticar curas e me incluindo nessas curas. Mas eu preciso me esforçar. Jesus também nos disse isso. Ó. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estás eles? Ninguém te condenou, disse ela. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais, não erres mais, não cometa mais pecados. Mas tem mais coisas que devemos buscar. Devemos buscar a fé. Ter fé. Então, além de buscar o poder pessoal, além de buscar o perdão, devemos ter fé. E ter fé é confiar na providência divina, aceitando a justiça divina. Ou seja, fazer o melhor que nós pudermos fazer, o tempo todo, ser bom o tempo todo. Perdoando o tempo todo. E fazendo isso porque nós confiamos
na direção divina. Não que existe o destino esteja traçado, não existe destino. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu aceito, porque eu sei que a providência divina está atuando o tempo todo, o divino está manifesto o tempo todo. E a justiça divina é simplesmente a aplicação da causa e efeito. Né? E sabendo disso, então, eu agradeço, porque eu entendo que tudo que tenho e sou é por meus méritos e deméritos. A aplicação da lei de causa e efeito o tempo todo. Vivermos em verdade, com verdade. E aí nós somos inatingíveis. Quer dizer, além de impecáveis e implacáveis, porque nós procuramos ter poder pessoal, né? Além de ser inabaláveis, porque nós praticamos o perdão, nós também somos inatingíveis, porque temos fé. Jesus colocou isso, né? A mulher que sangrava, a tua fé te salvou, te curou. Porque ela simplesmente, Jesus nem fez nada, Jesus estava de costas contra o evangelho, ele estava andando. A mulher acreditava tanto no Jesus que ela só tocou suas vestes e foi curada. Ou seja, Jesus tinha tanto poder pessoal, porque a cura, Jesus não falava que curava ninguém, é a pessoa que se cura. Ele só coordena, ele só ilumina, ele só dirige. Então ele tinha tanto poder pessoal, por tudo que ele fazia, que quando a mulher tocou, fluiu a energia dele para ela e ela se curou. Ele até fala no evangelho, senti que saiu energia de mim. Isso é um milagre? Não. Saiu simplesmente energia de poder pessoal, de fluido, né? E fez a cura. Nós podemos nos curar. Requisitos para uma graça. Já estou terminando, Cida. Né? Necessidade. Então a gente às vezes ora, né? Pede, procura entrar em sintonia, querendo uma graça. Mas é necessário ganhar na Mega Sena? Será que se eu ganhar na Mega Sena vai ser bom para mim? Vai ser bom para as pessoas que estão à minha volta? É necessário para a minha evolução? Para eu mais ser? Né? E eu tenho o mérito necessário? O tempo e espaço é o ideal para a minha evolução, para o meu espírito? Mas eu preciso ter coração puro para conseguir a graça. Né? Eu tenho que praticar o amor. Senão, a graça não se faz possível. Bem, para terminar, nós podemos profetizar? Sim. Paulo coloca isso na Epístola aos Coríntios. Mas então você falou, Luiz, que não tem destino? Não, não tem destino, gente. É causa e efeito. Existe a destinação. Né? Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Né? Então, se eu cuidar do carro, se eu dirigir com cuidado, se nada, né, acontecer e eu fizer tudo que é previsto, eu chego no Rio. Mas se eu correr demais, se o carro quebrar, se eu mudar de ideia, eu não chego no Rio. É causa e efeito. Existe destinação, não existe destino. O destino é construído pelos nossos atos. Bem, para terminar, eu queria colocar esse slide aqui. Você pode cantar em pecado, pregar em pecado, profetizar em pecado, pecado aí no sentido de erro, né, de ações, de atos errados, mas não pode entrar no céu em pecado. Nós não podemos entrar em sintonia e com isso ganhar poder de ser se eu estiver em pecado, se eu estiver no erro. Então não se iluda com os dons, né? Ou seja, não adianta eu procurar ter poder pessoal, eu praticar o perdão, procurar, né, ser impecável, implacável, inabalável, inatingível, se eu não tiver a minha preocupação, né, em não errar, em ser o melhor que eu posso.
Bem, eu coloco aqui então a referência para quem quiser buscar mais informações. E é isso.